Salve Vivas! Esse espaço foi criado para homenagear as referências pontuais das notícias verdade. Os paladinos da notícia. Profissionais consagrados no jornalismo desta terra. Dr. Ogebuque, Marcelo Fedegger e Fernando Tupan. O entrevistado é o conselheiro do Tribunal de Contas, Fábio Camargo. Eu sempre tenho muito prazer, meus companheiros, de ser convidado para os Paladinos da Notícia. Primeiro porque é um nome histórico, né, e nos remete a um certo compromisso. Paladino é um homem de bem, Paladino é um homem historicamente respeitado pela sua comunidade. E o Johnny também é um paladino, porque o Johnny passa a vida numa luta danada, né? Ele nunca teve um veículo de alta rentabilidade, mas é um lutador. Eu conheço o Johnny de priscas eras. Eu sou mais velho aqui, e o Johnny ele vai jogar futebol na praia e tal, e ele pensa que engana, entendeu? Ainda joga? Não. E daí as pessoas, Fábio, Tupi e Marcelo, as pessoas pensam que ele é um jovenzinho, mas ele é de uma antiguidade atroz. Ele é do tempo da Rádio Marumbi. Sim, sim. E aí ele convidou a gente para essa conversa aqui, que tem um valor extraordinário para mim, porque me remete à amizade dos meus filhos. É minha também, tudo bem. O Fábio também é meu amigo, mas eu conheci o Fábio através do Arthur e do Otávio. O pai dele não, o pai dele eu conhecia porque já é uma pessoa com uma faixa etária próxima da minha, né, muito próxima. O desembargador é meu amigo, sempre foi, mas o Fábio era um guri sapeca, porque é o seguinte, né? Eu sei por que eu estou falando, porque eu tinha os meus, né? E eles faziam parte de um mesmo grupo, e isso me remete a uma situação histórica importante. Ele estudou no Positivo também? Não sei. Eu sei que os meus, eu tinha o Arthur, que estudou num só. Agora eu tinha o Otávio. Otávio tem um boletim de várias instituições. Várias cores. Não, só, a faculdade é de um lugar só, né? Mas o colégio e tal. Por que temos que ir lá agora, filho? Negócio de porrada na saída e tal. Normal pra época. Era um povo diferente. Pô, mas vou contar uma o história. Fábio era bom de briga também, viu? Eu vou contar uma história pra você. Eu conheci o Fábio acho que tinha uns 14 anos. É verdade. Tu dava lá no Positivo. Não era da Ângelo ainda. Eu sei que ele tava dando em cima da minha cunhada ali. Duas características. A primeira vez. E antes disso, assim, eu tinha um amigo meu que o Fábio morava ali na região da Iguaçu, e ele jogava bola ali no Pasteiro, não é verdade isso? É verdade. Como é que era o nome daquele restaurante, bar que você tinha com o Neide Prevô? Banana Split. Banana Brasil. Banana Brasil. Quantos anos faz isso? Tudo bem com você? É melhor começar a falar em Não, a gente montou aquilo lá na década de 90, 94, por aí. Incrível. Tudo bem, Tupã? Tudo, Marcelo? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui hoje. Por que você pôs o óculos, você não tem roteiro? Eu achei que nós íamos ler alguma coisa antes, mas é melhor tirar mesmo. Não, o óculos tem que usar quando você está na fase que eu estou, que eu não enxergo. Daí tudo bem, senão eu vou olhar aqui e falar. Tá tudo bem com você? Graças a Deus. Melhor agora. Mas eu interrompi, eu fiquei curioso por uma história. Você falou que teu filho tem um BO grande de briga na saída do colégio. O Fábio tinha também, não? O Fábio? Ele era meio chefe do balé. O meu filho fazia parte do balé, mas a chefia era aqui. Bons tempos, olha. E realmente, gente, tanto Otávio, Arthur, foi uma época abençoada mesmo. A gente fazia de quase tudo um pouco, desde que não fizesse mal para ninguém. É juventude, né? Porque não tem uma época. Sabe por quê? Porque não era. Eu estou falando do tempo que ele começou mesmo, a juventude, que estava ainda precedendo o tempo da universidade, né? Daí o cara tem que compromisso? Fazer festa,
evitar as brigas, se possível, enfrentá-las. Sem tecnologia, né? Não tinha tecnologia, era a mão. Que era tudo na raça, vamos Era falar. sair na mão, então fazer o quê? Se divertir, tal, namorar várias ao mesmo tempo, que aquele tempo podia. Agora o mundo está muito cheio de frescura, né, Fábio? Eu acho que as coisas estão se assentando, Gibu, que eu também estou me assentando. 28 anos eu estou no meu segundo casamento, né? Mas 2 netos, 3 filhas. Aliás, o caçula agora está se formando em direito, assim como as outras 2. Espera um pouquinho, você já tem 28 anos de segundo casamento? Só para saber, eu fui no primeiro. Que foi há quanto tempo? O primeiro foi em 91. Eu fui no primeiro e fui no segundo. Então. Mas é uma benção, né? Poder falar isso. Eu fui nos 2. Esse segundo, 28 anos. Que paciência tem essa moça aí. Mas daqui 2 anos já é liberdade, né? Como é que é? A gente tá na condicional, né? 30 anos você chega na... Eu vou te falar. Pelo código, né? Pelo código. Eu tenho 51 anos de casado agora. Vou fazer 51. Mas quando eu fiz 30, o Otávio, que é amigo dele, teu e de todos aí, né? Um dia nós estávamos almoçando e ele virou para Dona Alva e disse o seguinte: coitado desse homem aí, né? Porque ele já cumpriu 30. Podia ter liberdade, quantas semanas sem sentar na mesa de almoço? Mas falou. Você sabe que no período das falências, quando eu presidi lá na Alep, alguns programas, enfim, teve o Olho no Olho, que a Joyce folheava muito o dossiê. E aí eu falei, olha, independente de quem está ouvindo, inclusive a Giovana, eu queria ter as mulheres que dizem que eu tenho, as casas que dizem que eu tenho e o dinheiro que eles acham, o patrimônio que eu pensam que eu tenho. E ser tão bonito quanto a tua avó sempre achou que você era. Graças a Deus, a minha avó, ela tinha uma sensibilidade de ouro. Ela sempre falava que eu era menino lindo e comportado. Eu tenho uma curiosidade aí que eu nunca perguntei pra você, o seguinte: você foi da noite, assim, no período que você estava na noite, eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, e não acompanhei essa parte. Como foi essa transição da noite para virar vereador, tudo isso? O que chegou para você tomar uma decisão dessa? Então, aí é que tá. Essa questão da noite são vozes que pouco realmente tiveram conhecimento, né? Mas que se propagaram. E como pode uma pessoa que acorda às 5h30, 6 horas da manhã, inicia programa de rádio às 6h30, mantém-se por anos, posteriormente TV, se fixa numa personalidade noturna. Não existe. O que existiu é o que o G falou: matinês, juventude, normal, festa, sadia. E infelizmente, talvez por Curitiba ainda à época ser uma cidade pequena, criou-se um personagem. Eu realmente, como disse hoje aqui, tivemos eu, Ney e João Guilherme Leprevô, dentro da nossa juventude, ainda no período de faculdade, estava no segundo ano de Direito, a oportunidade de iniciarmos com um restaurante, depois virou realmente um final de tarde, se prolongava até meia-noite, 1 da manhã, mas não é nada mais que isso. E criou-se realmente algo incrível aqui em Curitiba, como se eu tivesse casas noturnas, se eu fosse uma pessoa que tivesse alguma liderança noturna. Aliás, algumas semanas atrás, um processo, uma denúncia, ela se transformou 20 anos, gente. Eu tive que me explicar para diversas instituições. Fui devassado, fui gravado. Desde a época que você era vereador, então, começou? Na realidade, existe um dos votos dos ministros, acho que o ministro Luiz Felipe Salomão, no STJ, ele coloca
bem claro que eu tive perseguição estatal. Está no voto isso. E tive infelizmente materializada. Eu não fui indiciado, óbvio que eu não fui indiciado. Eu nunca fui traficante, eu nunca fui rofianista, eu nunca fui chefe de organização criminosa, eu nunca fui dono de boite. Agora, a diferença é gritante entre, na juventude, você sair, festar sadiamente, e entre, posteriormente, você criar e fazer laços e amizades, inclusive com quem é empresário da noite. E outra coisa é você dominar um sistema do qual não daria nem tempo de eu exercer função. Nem essa função mentirosa, caluniosa, tanto quanto, obviamente, as funções que eu exerci. Estou contando hoje 35 anos, Marcelo, e 8 meses de serviço público com carteira. Eu ia te perguntar isso aí agora. Assinado. Em relação ao tempo de Câmara, Assembleia e Tribunal de Contas hoje. Ainda pega, Tribunal de Contas já estou há 13 anos, mas ainda pega período que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, um ano que eu trabalhei na Diretoria de Marketing do Estado e 2 anos de Prefeitura. Então, os números eu creio que falam por si só. Isso foi uma lenda urbana, de que eu sou da noite, de que eu sou faço e aconteço. Tem amigos meus que dizem assim, não desminta. Mas eu acho que eu levei muito na brincadeira essa denúncia anônima. Justamente por não existir nada, absolutamente nada, eu desconsiderava, tinha mais o que fazer. E a coisa foi crescendo de um jeito não só a nível de conversas, mas também e absurdamente a nível de investigações. 2003, quando foi criada a vara de lavagem de dinheiro do ex-quase tudo, mas hoje senador, ali criou-se uma força-tarefa incrível, alegando que a lei do bingo, da qual você também era grande setorista da Câmara Municipal, acompanhou, eu fui autor da lei, conseguimos aprovar por diferença de 1 voto, porque o governo era contra naquele período. O prefeito Cássio sancionou, alvará na parede, para cada um emprego direto, 7 indiretos. Uma verdadeira cadeia de emprego saudável, distribuição de renda. Aliás, naquele período só não existia jogo Brasil, Cuba e Afeganistão. Hoje só não existe no Brasil e no Afeganistão. Tamanho o retrocesso, mas enfim, deste caso eu acabei tendo uma perseguição através de investigação muito brava, porque chegou a um jornal de grande circulação aqui da capital colocar a foto do Al Capone de um lado, a minha do outro lado, dizendo que assim como ele montou o jogo para lavar dinheiro lá, eu teria montado cá. Tamanha é a lenda urbana, né? Não tem ressentimento, já tive êxito. Eu digo não ganhei, porque não se ganha nada nesse litígio, impossível. Mas tive êxito também nessa empresa de comunicação. Posteriormente solicitaram armistício, fiz, entendo a importância da comunicação, sou homem de comunicação, didático, né? Não tenho essa qualidade, esse perfil, mas tenho a vontade. Não, desculpe, eu quero fazer uma observação. Eu vi você começar na comunicação. Você é muito bom na comunicação, né? Assim como nele, Prevô é bom também, e muita gente jovem, que já não é mais tão jovem, porque é uma gurizada de 50 anos. São jovens para para a minha ótica visual, para o meu vislumbre. Mas tem muita gente, e o Fábio, naquele tempo você tinha Carlos Simões, o Íris, o Fábio. Fábio na CNT? O Fábio na CNT, forte, o Luiz Carlos Martins no rádio. Você tinha uma pleiade e informações e imprensa forte, porque você também tinha a imprensa escrita
com pelo menos 3 jornais com algum público muito fiel. Você tinha a Gazeta, que domingo tinha 100 mil exemplares, você tinha o jornal, e como tem até hoje, o jornal do Bem Paraná, diário. E você tinha o Estado do Paraná Que eram diários. e a Tribuna. A Tribuna, a gente, quando era mais moço e tal, via na banca, né? Certamente. Sabe, os coxa branca, segunda-feira. Sempre isso. Naquele... Era a bem bolada que ele ia ver, a bem bolada e o time de preferência. Eu tive o prazer e a honra de tanto na bem bolada, no Batelzinho, como é que era o nome? No Batelzinho? A bem bolada era no Operário. Não, eu fui uma vez, eu fui jurado, inclusive. Eu também fui jurado. Então, mas era ali, eu acho que... Mas isso é truta, né? Porque nós fomos lá sem ser jurado também. Não era Operário, Vasco da Gama. Sim. É por aí, o Vasquinho. Francisco Rocha ali, aquela... Eu fui... Acho que todo mundo passou pela bem Não, mas bolada. eu fui pra filmar. Nesse pelo tempo eu Museu tava da no seminário, Imaginação, não tá? Você... Tá bom, Tupã, você é santa. Você Foi a coisa assim que mais eu fiquei dando risada na época, assim, foi muito engraçado o que aconteceu em 2 horas lá dentro, viu? Foi muito engraçado. O Tupã, você também esteve, mas o G também, no aniversário de 15 anos das minhas filhas. Estive. Então, você vê, né? No aniversário, você veja, vou falar uma pra vocês de tantas... Mas eu quero falar de um dia que eu fui na tua casa mais importante, porque o sujeito está vivo ainda. E nós acabamos de ver uma fotografia dele, do Roberto Jefferson. É verdade. E o Roberto Jefferson está passando, nesse momento, por uma grande injustiça. Eu quero dizer uma coisa para vocês, contar um histórico aqui. Eu fui na casa do Fábio, convidado por ele e pelo Flávio Martinez, na época, para rever o Roberto Jefferson. Porque eu tinha me encontrado com o Roberto Jefferson em Rondônia. E o Roberto houvera brigado com o José Carlos Martinez. E eu, obviamente, tomei as dores do Zé e tal, e brigamos feio em Rondônia. E o Roberto Jefferson... Ele era presidente do PTB, o Jefferson. Não, era o Martinez o presidente, né? Jefferson não era. Só que o Roberto Jefferson é um cara por quem hoje vive uma desgraça, mas eu não esqueço do passado. Quem esquece o passado, primeiro não tem caráter e está condenado a repeti-lo quando se trata dos erros. O Roberto Jefferson foi um sujeito que sempre enfrentou as circunstâncias e nós brigamos feio em Rondônia. E isso foi num domingo, lá em Rondônia. Na quarta-feira, eu estou na casa do Zé Carlos Martinez, em Brasília, e entra o senhor Roberto Jefferson, depois da briga, e ele xingou o Martinez, eu xinguei ele, teve empurra, foi feio. Foi um charivaria no capricho. Aí, na quarta-feira, eu estou num sofá, daquele sofazinho que desce assim, você fica mais baixinho, com o Luiz Antônio Fleury Filho, assistindo Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu torcendo para o Palmeiras, e o Fleury, um corintiano fanático. E o Roberto Jefferson para na minha frente e fala assim: o senhor levante. Pô, o cara era faixa preta de tudo. Na época ele era gordo ainda, antes dele fazer a cirurgia e tal. Aí eu pensei que comigo, olhei para o Fleury, né? O Fleury era uma simpatia, um senhor fantástico, ex-governador de São Paulo. Aí o Fleury olhou para mim e falou: levante. Aí eu levantei. Sim, vou fazer o quê? Aí eu levantei. Aí esse Roberto Jefferson teve o seguinte gesto: veja a grandeza do cara. Quero dar um abraço no senhor. Aí eu, quase que eu falo, né? Graças a Deus. Mas segurei, né? Disse: pois não, deputado, por quê? Disse: porque o senhor é fiel ao senhor José Carlos Martinez. E eu respeito isso. Então venha de lá um abraço e tal. E eu não tinha mais visto. E aí o Fábio me fez a gentileza de convidar-me a ir na casa do Roberto Jefferson quando havia uma efeméride do PTB aqui. E eu tive o prazer de ir lá visitar na casa do Fábio, o Roberto, que é um orador extraordinário, né? Frise-se, porque é um tribuno
é um tribuno da área penal do Rio de Janeiro, um craque de bola. E hoje vive uma perseguição dessa história que existe aí, né, desse Supremo Tribunal Federal, que faz tudo menos defender a Constituição e o direito à cidadania. Agora tá ficando bom. Olha. Agora vai ficar bom essa conversa. Porque do meu lado, e principalmente do esquerdo, ninguém fala contra o Supremo, entendeu, Gê? Você sabe, Gê, desculpe lhe interromper. Você defendeu o Supremo naquela palestra do... Vou defender sempre. Vou defender sempre, porque se eu estou vivo, se eu estou de pé, é graças ao Supremo. Tá bom, você está defendendo a instituição. Eu também sou a favor da instituição. Defendo também ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, um presidente do Supremo. Vai ficar bom agora. Que reconsidera o seu entendimento quando o presidente do Supremo mostra humildade, mostra respeito, mostra independência. Porque, Gê, eu, infelizmente, tenho um parecer que também eu fui agraciado por esse parecer, eu não teria como pagar os serviços de um parecerista do nível do doutor, professor Pedro Serrano. Sim, craque. Especialista em regime de exceção, ex-diretor da USP, enfim. Ele me coloca nesse parecer como exceção da exceção. A tal gravidade do fato. Que se não fosse o Supremo, primeiro pelas mãos do ministro Gilmar Mendes, aliás, tem 3 ministros Gilmar Mendes, até porque eu fui julgado por todos os ministros do STJ e do Supremo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Inclusive os que já se aposentaram, como o ministro Helena Calmon, o ministro Pagino, os recém-chegados, o ministro Teodoro, igualmente no Supremo. E no momento em que eu fui afastado equivocadamente do cargo de conselheiro, naquele período com as contas bloqueadas, também por denúncia anônima, sem salário, tinha sido, inclusive, equivocadamente, obviamente, tamanha grandeza que também reviram o ato, a própria Ordem dos Advogados aqui no Paraná, que também, por algo vazio, eu fui cassado por inedoneidade. 9 anos depois, é revisto. Isso ao mesmo tempo, tendo recebido 3 oficiais de justiça, isso é inesquecível, Marcelo, num dia, de instâncias diferentes na minha casa. Porque todo dia eu tinha prazo a cumprir. São, neste momento, 353, mais ou menos, recursos que eu tive que me defender. Mais de uma centena de processos. E, inclusive, agora, em 2025, novamente, o ministro Gilmar Mendes, neste processo que eu estava falando há pouco tempo, que perdurou 20 anos, que eu fui assassinado moralmente, cruelmente, covardemente, a gente estava falando de filhos e etc., no dia de aniversário dos 15 anos da minha filha, do debutante do Clube Curitibano, nesse jornal de grande circulação, sai de um lado eu como se fosse traficante, e do outro lado a foto dela e das amigas dela. No caso, o Valdo X Picanha, que também foi um engodo enorme, gigantesco aqui, armado estatalmente, e que aliás, deixa eu fazer a uma honra, coisas que a gente sabe que dinheiro não vai pagar, que tempo não vai voltar. Não volta mais, só uma pergunta importante. Então, você falou uma... Mas não. É questão que o Supremo realmente... Nós já voltamos para o Supremo. Ele teve a independência, humildade, firmeza de colocar ordem na bagunça constitucional do Estado do Paraná. Peraí, já volto para o Supremo. Só que aqui é um programa para falar com a cara limpa e tal, assumir posições. O Valdo do X Picanha foi um sujeito que eu, na minha vida inteira, admirei. Porque fui freguês dele a vida inteira e sempre fui tratado por esse sujeito
de uma forma liana, sempre eu tive como uma boa pessoa e mantenho o meu ponto de vista. Morreu de uma forma infaustosa, etc. Mas a gente não pode ser amigo das pessoas só quando interessa ou só quando as pessoas têm posição ou coisas similares. Eu gostava dele e lastimo que ele tenha morrido passando por situações que não permitiram a ele sequer se defender. Voltando ao Supremo, eu reconheço o profundo conhecimento jurídico de Gilmar Mendes e sei que ele tem um profundo conhecimento jurídico, diferente do Antônio Toffoli, que não tem esse conhecimento, fez concurso para juiz, não passou, né? Mas o Gilmar Mendes é um craque sob o ponto de vista jurídico, tenho a menor dúvida, está do nível do Fux. Quem mais? O Lewandowski tem profundo conhecimento jurídico, o currículo dele é uma bíblia. Eu não gosto de nada que ele faz, mas ele tem uma bíblia. O currículo do cara é forte. É forte. Não, claro, currículo é currículo na área jurídica, é o que importa. Mas eu, quando demonstro a minha insatisfação com o Supremo, não é insatisfação das decisões. A minha insatisfação não se refere a um caso como o seu ou outros, muitos que o Gilmar Mendes demonstra competência e qualidade. Eu sou contra o Supremo fazendo política. É isso que me conduz a criticar o É a última instância. Eu também, o Supremo não deve fazer política se ele não é. Quem sou eu para falar perto do G? Mas materializou-se, G, infelizmente para mim, nas questões processuais, o básico. Se o Supremo é a nossa última oportunidade. Tá bom. E se a política é feita a nível estadual, judicializada, como é que se a última opção nossa não? E até porque eu acho que não deixa de ser uma instituição técnica, jurídica, mas política. Veja, tem que estar consoante nós com temos, a população. Nós temos, com a população. A Constituição ela está se atualizando e a população então, ela vem se atualizando de acordo com a população. Então vamos atualizar. Então vamos atualizar. Vamos mudar o artigo 100, 101, 102, 103 da Constituição e eu quero o ministro do Supremo fazendo o que fez no teu caso. Chegou na mão dele, ele pesou as provas, ele pesou o processo e decidiu. E olha que a maioria eu perdi até chegar nisso. Lá, inclusive, de tão técnico que o Supremo é, mesmo eu com extrema razão, tive que... Recurso. Mas esse é o direito que eu respeito. O direito do contraditório consubstanciado em coleta das provas exigíveis no direito brasileiro, permitindo que o sujeito, inclusive na última instância, possa reaver sua vida. Porque o que ele disse aqui foi: eu fui assassinado em vida. E sabe o que é, o G? Eu acho... Eu estive bem próximo, que eu estava acompanhando a Câmara Municipal quando o inferno astral dele começou. E existia grupos políticos que não queriam que ele crescesse. Eu sei disso. Politicamente, assim, eu reconheço ele era uma pessoa em asção. Muita. Incomodava, daí não servia, né? Não servia. Não, mas veja, isso eu reconheço. Eu não quero nem discutir o caso inteiro, porque um dia eu fui na casa do Fábio e passei uma tarde inteira com ele, tratando destes processos. Ele teve a gentileza e a grandeza de mostrar-me todos eles, as decisões e tal. Eu fui lá, quem estava lá, o esqueleto? O Gustavo, falei com ele agora há pouco, inclusive. Perdeu o pai agora, infelizmente. Falei com ele agora há pouco. Amigo dele, amigo dos meus filhos, um guri espetacular. E passei uma tarde lá e estava também com... Como é o nome do... A Tiquinha. A Tiquinha me mordeu 2 vezes a mão. Uma coisa rápida. Não precisamos nem ir para o hospital. Mas esse é o aspecto jurídico. Eu estou discutindo o Supremo sobre outra ótica. Sobre a ótica de sustentar o descalabro. Aí é minha posição. Meu posicionamento, o descalabro, que é o desgoverno Lula. Né? É essa a questão que eu coloco. Não, por exemplo, o conhecimento jurídico do Gilmar. O Gilmar é um craque. O Gilmar é um monstro juridicamente.
Mas aí você há de convir comigo que você está fazendo um juízo de valor do Supremo pelo seu ambiente político pessoal. Verdade. Então, né, e eu vejo o Supremo, por tudo que eu passei e pela testemunha que eu sirvo, né, de dizer que institucionalmente ele funcionou bem e depois disso eu não me distanciei mais, até porque eu ainda tenho alguns litígios. Então eu subscrevo o que você está dizendo, voto com o relator no teu caso, mas... com ressalvas. Não, no teu caso eu voto com o relator entendi. Em toto, na integralidade. Entendi. Todavia, no julgamento do Bolsonaro, por exemplo, que é um julgamento construído em provas que não são provas utilizáveis em direito, porque é o seguinte, o julgamento inteiro ele é consubstanciado na denúncia de no nosso tempo de juventude, era dedo duro, que refez a sua denúncia 16 vezes. Então, Mudou o depoimento. ele mudou o depoimento 16 vezes. A minha contrariedade é em relação a ele, a este fato. Não em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu conto sempre. Eu tinha um programa em Brasília, o presidente do Supremo foi no meu programa, eu estava com um terno claro, passei vergonha. Porque você já fez isso como apresentador de televisão. Já sei o que você vai falar. Era o presidente do Supremo, sabe? Eu suei tanto e passou da camisa pro terno. Sabe aquele negócio que fica embaixo do braço aqui? Aquela rodinha discreta. Porque era o ministro, o presidente da Suprema Corte. Então, eu não estou desqualificando a divisão tripartite de poder, a grandeza do judiciário, mas eu hoje, se pudesse tirar do Supremo, e me permita, nós estamos aqui numa conversa amistosa e amigável, cada um tem uma opinião. Eu, se pudesse tirar o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Tony Toffoli, aquela senhora de Minas e tal, e eu nomeado pelo Bolsonaro também. Como é o nome daquele? Terrivelmente evangélico. Mendonça ou Cássio? Não, Mendonça, eu não entendi o que ele fez na CPI agora. Porque também deu um habeas corpus pro cara. Hoje é aquele advogado que você conhece, eu também, o Nelson. Nelson. Como é que é o nome dele? Nelson? Eu não sei qual que é. É o grande Nelson Adas, um troço assim, um cara que é de Aires. Não é Aires, acho que é Adas. Nelson Aires, né? Não, Adas, acho. Mas enfim, vamos nos socorrer do celular. É o seguinte, esse cara, ele é o advogado mais rico do Brasil, etc. O cara é um rapaz de Pato Branco. E ficou milionário, etc. Tem muita gente que tem que dar explicação hoje. O ex-ministro Ricardo Barros foi citado 2 vezes lá. Hoje. Eu tive com ele domingo agora. Que é seu amigo e meu. Isso. E muito. Ele, a família. Sim. Não quero nem falar da primeira-dama, que eu gosto muito, e você também. Eu gosto muito dele. Né? Mas o que é essa denúncia? O que é? Porque o começo da atuação desse Nelson no INSS foi quando o comando das operações tinha o Ricardo Barros no envolvimento comanditário como ministro da Saúde. Então, ele mais 21, né, foram citados. Sim. Hoje. Então eu quero dizer o seguinte: será que não é a mesma coisa que o Fábio passou? Sim. E daqui 15 anos ele vai ser absolvido? Mas tem processos aí, e por isso que a gente tem que buscar, de certa forma, arredondar essa verdade, não deixar quadrada. O Lauferto, ele tem 3 características. Então, uma coisa é perseguição, Marcelo. Está perseguido. Não deve, mas a gente sabe o que acontece. Mas o Laufer, as bases: extemporaneidade, imprensa, julgamento antecipado. Segunda base, e essa é covarde, regionalidade. Quer dizer, escolher aonde você vai ser julgado. E a terceira base, pasme, mudança de lei, que no meu materializou. Já com mérito, decisão de mérito, né? O ministro Og,
Ele pediu, não vou exagerar, Gê, não foi 10 e não foi 3, foram 5 vezes. E ministro não pede, ministro determina. Que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná remetesse o processo, esse de 20 anos, para análise. Pediu uma, não foi. Pediu 2, não foi. Pediu 3, não foi. Pediu 4, não foi. Eu sei até os nomes dos corregedores aqui, enfim. Se eu fui gravado 20 anos, como é que esse processo ia subir? E como é que faz? Tá todo mundo lá. Eu devo estar bonzinho, né? Afinal de contas. Né? Mas o fato é que aí muda a lei. Durante esse tempo, né? Perfeito. Então, não tenho mais prerrogativa. Porque quem diz que é foro privilegiado... Você vai perdendo. Perdi. Aí queriam descer. Porque a mudança de lei, com a regionalidade, com a extemporaneidade. E aí configurou o quê? Os maiores lawfares que se possa estudar. Eu saí disso um exilado digital, mas um urtigão digital, um ignorante. Ah, mas eu também não mexo bem, Vocês não estão entendendo. Antes de eu não usar celular, em 2013, não tinha WhatsApp. Eu não pude mais usar celular. E o processo confirma isso. Tamanha covardia que não bastava eles ouvirem, degravarem de forma equivocada, para não dizer criminosa, errada. Tamanha covardia. Montagem, interpretações, enfim, as piores coisas que a gente possa... Olha, haja imaginação maldosa. E antes disso, já me precavendo, usava rádio, Nextel, aparelho, para não me prejudicar e para não prejudicar ninguém. Então, eu fiquei 9 anos sem usar telefone. Uma pergunta, Fábio. Eu vi recentemente, eles tinham tirado teu perfil do Facebook. Também ganhei. Você ganhou ação do Facebook? Ganhei ação do Facebook, ainda hoje falei com o advogado. De que ano que foi isso aí? Eles tiraram a minha página. Como tiraram o perfil? Caçaram o perfil? 2021, tiraram no ar? Derrubaram. Que ano que foi? 2021. Daí você entrou a ação. É isso que eu tava... Ah, boa pergunta. Sim. Foi num momento em que eu ganhei, acho que mais de 2 dezenas também de medidas contrárias à exposição do livro, inclusive a última no Supremo Tribunal Federal. Poder, dinheiro e corrupção, os bastidores CPI da falência. CPI das falências. Né? Só falamos a verdade, não tinha porquê. Aliás, o fato é incrível. E aí quando eu coloco, depois de 10 anos, o livro na página, cai a minha página, derruba a minha página. Eu judicializo, né? E aí eles vão para o litígio e perdem em decisão de mérito, onde não cabe mais recurso, né? Esse teu livro está acessível? Tá acessível. Eu não quero deixar claro que eu não ganho um centavo com o livro, né? Mas várias plataformas... Mas eu não li esse livro, como é que eu não li o livro? Veja, foi um trabalho, eu fiquei numa bolha, né, Gebuque? Hoje eu estou tentando voltar a me ressocializar, né? Essa é a palavra certa. Porque eu fiquei... Quando não existiu o WhatsApp, eu parei de usar telefone. Retorno em 2021, quando eu assumo a presidência do Tribunal de Contas, porque me senti seguro, em que pese não estar ainda seguro naquele momento, mas não sabia o quanto, né? E posteriormente a isso, que eu comecei a interagir com rede social. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se expôs mais, né, Fábio? Muito. Até com relação à época aquela briga que você teve com os ônibus da prefeitura. Sim. Isso foi um fato também que você ficou conhecido na época que você estava presidente do tribunal, né? Isso. Acho que foi um dos casos que, em relação à população, te conheceu mais, em relação que você estava... não digo, foi contra as tarifas dos ônibus? Na realidade, não. Foi o período da Covid. O presidente do meu querido AGBUC não queria distribuir... Veja, o cidadão
Ele não é meu presidente, ele foi presidente do país. Não esqueça que eu fui... E o presidente Lula, então, é o presidente. Por favor, vamos aqui nos orientar. Ele é presidente do país, tudo bem, ele foi eleito, é presidente. Mas... Só não esqueça, quando você diz o Bolsonaro foi teu presidente, eu fui candidato ao partido dele. Mas eu sei, nem todo mundo pode sair bem acompanhado, Gê. Bem votado, né? Só que ele apoiou o Ratinho. Ele não apoiou a mim. Eu fui candidato ao PSL. Correu sozinho na raia sem ele. Eu fui escolhido candidato num domingo à noite. Na terça, as pessoas que haviam me procurado e tal, disseram, não, mas é que acertamos com o Ratinho. Isso é um fato. Eu passei por isso. Então, você veja que eu não estou longe da personalidade do também seu presidente. O fato é que ali foi a questão do transporte coletivo, foi a questão das vacinas. Porque ali o tribunal ele tinha a condição de saber em números, né, a questão da propagação e infelizmente o prefeito à época ele não quis dar a atenção necessária ao isolamento. Se chegaram a doar dinheiro para a Tecpar, o tribunal não foi? Aí foi no, já é o governo. Mas foi vocês também no tribunal? Sim, não, nós doamos 18 milhões, porque a gente entendia que a Universidade Federal estava em primeiro, bem lembrado, Marcelo. Eu assumi a presidência no período... Bem na época. E como diz você, eu me expus, já é do meu... né, porque, como diz assim, a omissão é mais perigoso do que a ação. E a covardia não faz da gente o que nós somos. Então, quando houve... Que era o prefeito na época? O nosso prefeito de Curitiba, ex-prefeito. Rafael Greco. Não, é só para pontuar. É para saber. Porque quem fechou tudo foi a Márcia Solac, que hoje passeia no helicóptero do governador. Conhecido como a xerife da pandemia. É isso aí. Nós sabemos o quanto trabalhamos lá, e nós sabemos, e acho que até falta de um momento agora falar sobre esse assunto, porque obviamente morreu muita gente que não precisava morrer. Muita gente. Inclusive meu pai. Muita gente. Covid. Pois é. Então eu procuro fugir desse, porque eu fui ameaçado de ser cassado nos 2 momentos em que eu dei a cautelar para que o transporte coletivo só atendesse motoristas, cobradores, obviamente, pessoas ligadas ao trabalho de saúde, e pelo período de pico. E depois foi confirmada no Supremo, mas aqui o prefeito ainda entrou com a medida cassando a cautelar, foi cassado pelo TJ, né? Posteriormente foi confirmada a razão. E os 18 milhões da vacina é porque a Universidade Federal estava em primeiro na pesquisa. A partir do momento que o governo investisse no laboratório, poderia a Tecpar produzir, nós teríamos condição de ser autossuficiente e poderia baixar iria baixar o preço no mundo. Infelizmente, por algum motivo, o governo não levou à frente. Não acompanhou, mas eu daí realmente... Seria mais, obviamente. Eu não sei, eu acho que para o laboratório da Federal era exatamente o que precisava, né? Nós fizemos reuniões antecipadas, fizemos projetos. Sabe por que não deu certo? É simples. Tinha outro interesse. Porque havia outros interesses. Aliás, é uma pergunta que o Guto Silva precisa responder, porque ele é candidato ao governo. Esteve na Rússia. E ele prometeu que não faria essa vacina a qual você se refere, porque seria feita via Tecpar a vacina russa, né? Então você vê, esse tipo de notícia na época eu já nem me atentei, porque realmente foi um trabalho incrível que o Tribunal de Contas fez aqui do Paraná. Eu tenho dito, Gebu, que assim, Tribunal de Contas é tribunal social. Vocês estão falando na Covid?
Covid é uma coisa que eu conversei pouco sobre isso. Você vê, será que essas vacinas que foram feitas realmente não ajudaram a matar mais? Porque, veja só, o Fábio Camargo, desculpe, o Fábio Campana tomou 2 doses e foi também na época da Covid. Você vê, adolescentes até 17 anos tomavam essa vacina e dava problema no coração, nas válvulas. Então tem muita coisa, porque eu passei... Quantos vão para a UTI, Tupã? Quantos vão para uma UTI hoje à noite? Vão para uma UTI? A culpa vai ser do remédio que eu não sou cientista, não sou... Mas eu sou básico do privilegiado que consegui tomar essa vacina. Eu falo isso porque... E muita gente morreu porque não tomou. Isso, é mais fácil. Entendeu? Você fazer a conta. A estimativa hoje que você vê de hospitais na época... Isso. Escuta aqui, minha filha é médica. Tô gostando desse troço aqui. Você pode ver. Nós vamos ficar até as 5 horas da manhã discutindo. Eu tô com fome. Porque tá bom. Porque nós estamos discutindo coisas que nos remetem a um passado muito recente. E doído. É verdade. Eu perdi um grande amigo, mas perdi também minha sogra. Mas eu perdi um amigo que me acompanha desde os 18 anos de idade, que é o senhor, seu pai. É verdade. Né? Verdade. Que eu fui jogador profissional de voleibol em Ponta Grossa. E eu tinha 17, 18 anos quando eu conheci o Fedege pai, que trabalhava com um grande locutor da época, que era o Barro Júnior na PRJ2, Rádio Clube Ponta Grossense. E o pai dele era narrador, ele narrava os esportes amadores. E eu joguei lá com o Luiz Roberto Mater. Então a minha amizade com o senhor Fedege é da minha juventude. E eu não pude me despedir desse amigo, como eu também não pude me despedir da minha sogra, e nem no velório dela foi, sabe por quê? Porque eu estava internado com Covid, aqui na rua Mateus Leme. Então, esta desgraça que se abateu para a sociedade brasileira e a sociedade mundial naquele momento, será a similitude das pragas do Egito. Boa. Né? Lá da Bíblia e tudo mais. Agora, o grande problema é que nós perdemos a liberdade de discussão, porque discutir os assuntos, até para você falar da absolvição de uma pessoa, que é importante, que é um conselheiro de um Tribunal de Contas, dessa grande criação de Rui Caetano Barbosa de Oliveira, nos anos 1900, foi o criador dos Tribunais de Contas, até para você falar, né, de um ministro do Tribunal de Contas do Estado, e falar da absolvição dele e tal, você tem um nível de dificuldades, porque você pode aprofundar o episódio da absolvição. Mas, peraí, se nós estamos falando de absolvição, nós temos que falar que ele foi absolvido de alguma coisa. E se ele foi absolvido lá no Supremo Tribunal Federal, ele passou pelo anonimato de cidadania, cara, acabou de falar, não podia usar o telefone, não podia fazer isso. Mas quem que fez essa merda, então? E desculpe eu usar esse termo, mas esse termo é adequado. Porque quando você assassina a cidadania de alguém, e esse alguém depois é declarado inocente pela Corte Maior, então o que aconteceu com a vida dessa pessoa foi uma imensa desgraça. E nós nos acostumamos a vivenciar esses fatos e não fazemos mais a perseguição dos fatos. A dona Celina Abage foi absolvida esta semana, nesse momento. Caso Evandro. Eu me lembro, eu levei dona Celina na televisão CNT, porque o advogado que trabalhava com ela, doutor Osman, primeiro? Sim. Que não sentou. Me convenceu, por palavras, obras, atos, etc., documentos, que ela era inocente. Eu sei bem o que eu passei quando fiz a defesa dela e da Beatriz. Eu fiz isso ao vivo na CNT, porque eu achava, eu sou advogado a vida inteira, eu vi os autos e tal, mas não dá, não tem jeito, não tem materialidade, elas não podem ter feito isso. Bom, a dona Celina morreu.
E a Beatriz morreu em vida. Então os erros judiciais, eles têm esse condão. O que o Fábio acabou de dizer aqui foi: eu morri em vida. Mas não é um guri desse sem telefone celular, pô? Não, e é isso mesmo. Gê, olha, é perfeito essa... Isso não recupera mais. Né? É o tempo. E aí eu estou lutando para me atualizar, o que não é fácil, devido a mais de uma década absolutamente fora de contexto, totalmente fora de contexto. E incrível é que os pedidos de monitoramento, eles seguiam com o equipamento para ter o local exato de onde eu estava, né? Então por isso que eu parei de usar telefone, tá no processo, né? Ele dizia exatamente o local onde eu iria estar. E aí eu pergunto para você, para que é tudo isso? Se não fosse realmente no intuito de maquiar algo que não existia. Eu tive o meu grande amigo, colega de festa, de trabalho também, profissional na Assembleia, do caso Valtis Picanha, como você já falou aí, onde eu, pela ligação que eu tinha com ele, no intuito de me criminalizar, acabaram colocando os pés pelas mãos, prenderam um inocente também, mais um inocente. A delegada, ela ia até ela chegava ao cúmulo de penitenciária, cadeia penitenciária. Você já viu, quer dizer, uma coisa inexplicável. E não existiu nada. Acabou. Mas um rapaz inocente que fica 7 meses preso. A gente sabe que tem gente que fica, infelizmente, ainda mais tempo, mas eu digo, esse eu pude perceber pela proximidade, inclusive uma das entrevistas que ele deu, ele falou assim: não, minha culpa é ser amigo do Fábio, e tantos outros. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, já que estamos nessa seara da segurança, e infelizmente falamos aqui de prisão inadequada, para não dizer injusta, para não dizer criminosa. Eu estou tendo a oportunidade no tribunal de fechar o ano que vem, o 4º ano, onde nós somos os responsáveis pela segurança pública no quesito fiscalização. Eu chamo orientação, né? Chegar antes para não haver o problema. E você sabe que, quando eu cheguei ali, nos deparamos com 95% de contratos emergenciais para alimentação. Hoje nós já estamos aí com mais de 90% licitados. Feito um trabalho bem técnico, buscamos visitar centros penitenciários, enfim, cadeias que hoje já estão mais vazias, núcleo de menores. Isso é a área do Coronel Hudson? É a área do Coronel Hudson. É a gestão desse recurso do Estado para a área militar. O mais importante que nós conseguimos foi o quê? Que a comida chegasse razoavelmente, dignamente. E que o governo, obviamente, receba o que comprou. Por quê? Porque o cidadão, ele chega lá e tem 2 penas. Aliás, aqui em Curitiba 3, porque não tinha água quente. Nós estamos trabalhando agora com isso, com água quente. Ninguém aqui está falando em moleza para bandido, mas eu quero te dizer que a maioria... Não, a dignidade humana. A dignidade humana e mais. O mínimo de respeito entre a dignidade humana e o inocente aprisionado. Inocente aprisionado. Porque eu não consigo imaginar um programa de governo onde na Secretaria de Educação tantas escolas serão construídas, tantas vagas serão abertas. Na Secretaria do Meio Ambiente, projeção de que possamos aí não derrubar tantas árvores. Agora, na Secretaria de Segurança, o maior número de presos
ou de prisões e não de ressocializações. Então o caminho está inverso. E o que nós pudemos entender ali é o seguinte, e é a realidade: a alimentação da dignidade humana, ela é mais do que emergencial. Para isso, a mudança do emergencial para o licitado aconteceu, mas você diminuindo o caixa 2, o caixa 2 da segurança, você diminui o número do quê? De presos injustos. De presos injustos. Porque você tem que ter algum motivo para prender alguém que não tem a culpa. Você tem que ter algum motivo. Você tem que ter algum fato que te faça essa movimentação absurda, essa movimentação cruel, porque é uma movimentação cruel, e aí você vai ver, é o negrinho, é o desempregado, é o que mora longe, é o que não teve a condição. E aí quanto vale um preso? Quanto custa um preso? Muito. 5, 6 mil reais, Gebuque. Sim. 5, 6 mil reais. Então quando você mas pelo menos tem que receber os 5, não os 5, mas uma parcela do que é investido em alimentação e segurança. Eu acho que cadeia é coisa do passado. Olha aqui, ó, nós estamos na masmorra. Acho que o bandido hediondo, ele merece a cadeia. Agora, vocês vêm dizer que vão ressocializar alguém dentro do presídio? Nós estamos um tanto quanto atrasados, querendo aumentar a pena de aprisionados. E eu digo isso já pelos números que nós temos. Humanidade, respeito, lealdade à verdade. Muito bem. Conversa agradabilíssima, né, de bastante consistência, que me faz pressupor que nós vamos retomar essa conversa, né, num programa próximo, porque nós não esgotamos os assuntos. Muito pelo contrário, nós tocamos na borda dos assuntos. Esse último insight do Fábio me deixou muito feliz. E eu vou explicar por quê. A segurança pública é um problema histórico. Essa semana o governador trouxe ao Paraná muito equipamento. É uma boa vertente, é um bom veso óptico. Mas tratar o ser humano é outro veso óptico tão fundamental quanto. Portanto, eu entendo que nós devemos fazer outra rodada com o Fábio. E eu tenho uma pergunta, é cola. Sabe por que é cola? O cara fica velho e esquece, né? Então eu fiz uma colinha, porque essa colinha tem uma razão de ser. Quando você fala com alguém que sofreu muito, e ele já falou uma vez em Deus, e mexa aí no teu braço para mim, Deus é grande. Então eu acho que é apropriada a pergunta que eu vou fazer, que é a minha pergunta e minha despedida também do programa. Se nessa etapa, nesse momento da sua vida, né, tendo vencido tantas batalhas, e as batalhas poderosas que você venceu, só venceu porque ele estava ao seu lado, você não teria vencido, certamente. Mas agora, o que você poderia pedir a Deus? O que eu pediria a Deus? Veja, a gente tem o clichê da saúde, tem o clichê paz. Eu digo clichê porque é o que todos nós queremos. Mas a única coisa que é tudo para mim e que a história me tirou em função da perseguição, a minha mãe. Continuando nessa esteira dele, do Ogier, o que você pediria para os homens? Me deixe em paz. Fábio, depois de tantas pancadas, como você cantou aqui agora, contou para nós, porrada, né? Toda essa trajetória tua. O que o Fábio espera do futuro para frente? Como você pretende ser com tudo isso aí para frente, até dentro do próprio tribunal? Então, essa pergunta não dá para responder apenas em uma palavra. Afinal de contas, a gente quer continuar vivendo
né? Para isso depende não somente do meu trabalho, eu ainda dependo de algumas movimentações jurídicas, também próprio dentro do Tribunal de Contas eu já exerci todas as funções, quem me conhece sabe, eu não tenho apego a cargo, então dentro ou fora eu quero poder ter essa oportunidade, e já agradecendo e me despedindo, porque nós sabemos o quanto o ser humano é capaz de se enganar e às vezes matar um inocente. Fizemos se fosse voleibol, porque eu acho que futebol não dá para fazer um bom paralelo, porque tem primeiro e segundo tempo só, no máximo uma prorrogação. O voleibol tem uma vantagem, 5 sets. Eu diria que nós fizemos o primeiro set hoje, mas que existirão outros sets, porque nós precisamos aprofundar mais. Nós precisamos saber, nesse período todo, quais foram os problemas efetivos e onde estão as vitórias. E se essas vitórias serão recompensadas. As respostas, elas nos orientam no sentido de que o Fábio está buscando iluminação divina. E sem iluminação divina, não só ele, como nenhum de nós é capaz de vencer qualquer tipo de desafio a ser enfrentado. Você termina, Johnny, muito obrigado. Para dizer o seguinte, o objetivo desse espaço ele foi criado para mostrar a verdade. É uma prestação de serviço que a gente executa aqui através desses 3 paladinos. E o nosso encontro, ele sempre se renova, sempre porque Desculpe, eu queria fazer uma observação, não cabe 3 paladinos. Nós somos 5 no ar, portanto são 5 paladinos. Obrigado, irmão. Obrigado, doutor G. Buch. É Marcelo Fedegger.